Os irmãos podem se sentar, por favor. Irmãos, essa semana foi uma semana meio que turbulenta para mim, foi uma semana um pouco difícil, questões de enfermidade, mas eu refleti bastante, né, a respeito do chamado que Deus tinha feito para a minha vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo nessa semana, mesmo com muita dificuldade. Sábado passado nós tivemos um churrasco aqui na igreja. Nós estávamos ali conversando com o pastor a respeito de trabalho eclesiástico. E o pastor ali falando para a gente a respeito de dificuldades que ele teve no início do trabalho pastoral dele. Eu lembro que ficou marcado no meu coração, uma das palavras que ele falou foi a respeito do crente comum, né? Que alguns problemas que ele passou no ministério dele, desculpa estar contando, que fez ele, algum momento da vida dele ali, de se sentir meio que inútil na obra, né? E assim tem sido a minha vida eclesiástica, né? Tenho me dedicado, tenho estudado, sei que Deus chamou para fazer uma obra, mas eu tinha muitas dúvidas a respeito disso. E eu passei o domingo ali muito triste, porque eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando do crente comum, mesmo sabendo que o crente comum, ele é o servo do Senhor, ele é usado pelo Senhor, ele tem os dons do Senhor, mas eu senti que Deus ele tinha chamado para um trabalho diferente na sua obra. E eu venho lutando há muito tempo para descobrir o que Deus tinha para a minha vida, e dentro desse período eu enfrentei muitas dificuldades para reconhecer o que Deus estava falando comigo. Muitas das vezes eu não via Deus falando comigo a respeito do meu ministério, e isso me trouxe muito sofrimento, porque eu não conseguia identificar isso na minha vida. Até então, após o domingo passar um dia muito triste, com muitas dúvidas no coração, o pastor Alex me mandou uma mensagem na segunda-feira de manhã, me convidando para trazer essa mensagem hoje. E aí eu entendi de Deus que Deus ainda tem algo na minha vida. Deus ainda tem um propósito na minha vida. Eu acredito que Deus ele tem um propósito na vida de todos nós. Deus ele tem algo grande na vida da gente, só que a gente, muitas das vezes, não consegue entender isso. Mediante as dificuldades, mediante os problemas da vida, a gente acaba esquecendo que Deus ele nos chamou para algo, né? O Márcio comentou hoje sobre a graça, falando a respeito da graça salvadora de Cristo. Hoje eu quero abordar alguma coisa para vocês a respeito também da graça de Cristo. E o texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Gostaria que você acessasse no seu celular ou abrisse a sua Bíblia, para que a gente possa refletir um pouquinho a respeito da graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida, sobre o chamado que Deus faz a respeito da nossa vida, porque tem a ver com isso também, tema missões. Porque um dos chamados que Deus faz na nossa vida, para todo cristão, é de ser um evangelista. Todo cristão ele foi chamado para evangelizar, para falar da palavra do Senhor. Então tem tudo a ver conosco. Esse texto de 1 Coríntios, eles têm muito a ver com o que Deus falou comigo durante essa semana. Eu acredito que a gente possa tirar desse texto alguma lição, alguma exortação, algo que a gente possa aprender. Eu tenho um pouco de dificuldade na minha vida, no caminhar da minha vida cristã, que o chamado que Deus fez na minha vida é um chamado que me traz sofrimento. Mas como assim traz sofrimento? Porque Deus, ele muitas das vezes pede ou exige de mim uma postura ou uma palavra que talvez traga até um pouco de sofrimento para a vida de alguém. Porque geralmente as palavras os sermões e as palavras que saem da minha boca, do meu coração, elas têm a ver com doutrina. E quando a gente fala de doutrina, é uma coisa que machuca, porque a gente não gosta de ouvir certas coisas. Mas eu acredito que tudo que é feito com amor, toda exortação que é feita com amor,
ela vem de Deus, porque Deus ele exorta quem ele ama. Então eu gostaria de refletir com vocês. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 diz assim: Paulo, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Para a gente entender o que Paulo estava dizendo no capítulo 9, a gente tem que fazer uma análise, uma ênfase dos capítulos anteriores aos Coríntios. Precisamos fazer uma análise dos capítulos e entender o que Paulo estava querendo dizer no capítulo 9, versículo 16. Lá no capítulo 1, nós vemos que Paulo, quando plantou a igreja de Corinto, Paulo ele vem falando que a igreja de Corinto ela teve toda sorte de bênçãos da parte do Senhor. O Espírito Santo ele foi derramado sobre aquela igreja de tão grande forma que não faltou nada para a igreja de Corinto. Os dons estavam presentes, os talentos estavam presentes, a igreja de Corinto não tinha o que reclamar da parte de Deus. Porém, a igreja de Corinto ela tinha vários problemas de divisões entre os crentes, problemas doutrinários, problemas morais. Nós vemos que o problema de divisões, quando nós vemos lá falando, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, os líderes daquela igreja estavam batendo a cabeça, estavam tendo um problema sério doutrinário com Paulo. Paulo ele instituiu aquela igreja, colocou líderes naquela igreja, só que Paulo ele era um homem missionário, 70% da Bíblia, do Novo Testamento, foi escrito por Paulo. Paulo foi o homem que mais pregou o evangelho na Ásia Menor, naquela situação, no mundo, vamos dizer, foi a pregação de Paulo. Então, esse confronto dos líderes com Paulo, porque trazia um grande problema para a igreja, e a igreja não seguia mais os ensinamentos de Cristo. A igreja passaram a seguir aos ensinamentos dos seus líderes. Tinham problemas doutrinários, porque uns aceitavam a ressurreição dos mortos, outros não aceitavam, uns não sabiam se tinham que se casar, se tinham que continuar solteiro, e tinham problemas morais, como nós podemos ver os irmãos processando os outros por conta de terrenos, de coisas materiais, levando o seu próprio irmão a juízo secular, ao invés de procurar resolver os seus problemas dentro da igreja, com seus líderes, pedindo capacitação, pedindo instrução para resolver seus problemas. No versículo 16, Paulo escreve aos Coríntios sobre a sua vocação. No versículo 16, ele está falando sobre a vocação que ele recebeu da parte de Cristo. E ele faz uma análise dos outros capítulos sobre a liberdade cristã, a liberdade da graça. É onde eu quero focar nesse assunto, porque Paulo está assumindo no capítulo 9, versículo 16, uma postura de obrigatoriedade. Ele diz que a pregação do evangelho não deve ser uma opção do crente. Ele está falando que a vocação de todo servo de Deus, ele tem que ter uma obrigatoriedade. Nós somos obrigados a pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Ele diz assim, resumindo, que dizer não ao nosso chamado é dizer sim para uma vida espiritualmente vazia. Paulo, mediante aos problemas de Corinto, via-se diante de uma ameaça com vários problemas sérios. Paulo volta para tentar resolver a questão com seus líderes. A igreja de Corinto era uma igreja totalmente radical, que cobrava os seus direitos baseado na sua liberdade, tal liberdade que o próprio Senhor tinha dado. Mas Paulo ele queria dizer o seguinte: a nossa liberdade cristã, ela não deve ser embasada nos nossos direitos, mas sim no amor ao próximo. Paulo está dizendo que a liberdade que o cristão estava tendo em Corinto era uma liberdade com exigências tão somente basadas no seu próprio ego, no seu próprio eu, na sua própria vontade. Essa era a igreja de Corinto, era o que estava acontecendo em Corinto. Porém, Paulo está alertando a essa igreja que a nossa vontade muitas das vezes tem que ficar em segundo plano, por conta do amor ao próximo. Existia nessa igreja uns chamados fortes, outros chamados fracos. Fortes eram os crentes mais maduros, os fracos eram os crentes mais recém-convertidos, que estavam iniciando sua vida, e os crentes mais antigos estavam dando um mau testemunho para os mais novos,
de forma que os mais novos estavam se corrompendo. Então Paulo começa com esse problema. Ele diz que por amor nós devemos sofrer as injustiças, tomar o dano em condição do amor a Deus. É isso que ele fala lá no versículo, quando ele está se comparando, no capítulo 6, versículo 7, Paulo diz assim, faz uma pergunta, na verdade, por que não sofreis antes a injustiça e o dano? Ele falando com aqueles irmãos que estavam processando uns aos outros. Por que você, pelo amor a Deus, a Cristo, não abre mão da sua vontade, não abre mão dos seus direitos, que você tinha esse direito, mas por que nós não abrimos mão do nosso direito por conta do amor ao próximo? Nós muitas das vezes somos meio que injustos, irmãos. Gostaria que vocês prestassem atenção agora e focassem no capítulo 9, porque Paulo vai ilustrando os acontecimentos anteriores e defendendo os direitos apostólicos. Capítulo 9, Paulo começa ali falando sobre os direitos que realmente a igreja de Corinto tinha, embasado no que Deus tinha dado para eles, e começa a falar a respeito do direito do apóstolo poder se casar, do apóstolo ou do servo de Deus ter direito de receber pela igreja, né, enquanto estiver exercendo o trabalho dele ministerial. Né, aí nós temos a base para aqueles que não concordam com o salário pastoral. Todo servo de Deus que trabalha na obra tem o direito de ser sustentado pela igreja. Ele fala a respeito do casamento, e aí Paulo continua falando sobre isso. O que tem a ver esse texto todo de Coríntio conosco hoje? O que tem a ver a comparação que nós estamos fazendo da igreja de Corinto com nós, com a nossa igreja? Quando eu falo nossa igreja, eu não estou falando da igreja batista, eu estou falando no meio cristão, né? Numa forma completa. O que tem a ver com a gente, tudo que acontecia com a igreja de Corinto e que vem acontecendo hoje em dia. Elas são bem parecidas. Capítulo 1 de Judas, versículo 4, ele fala da liberdade cristã sendo corrompida. Ele fala que muitas das vezes nós estamos corrompendo a graça de Cristo, estamos transformando a graça de Cristo em libertinagem. Como assim? Nós, por nossos direitos, pelas nossas vontades, tudo aquilo que nós podemos, mediante a vida cristã, está sendo modificada. Nós estamos modificando os nossos direitos cristãos. Nós estamos esquecendo que os direitos que nós temos é o direito de amar o próximo, é o direito de servir ao próximo. O maior problema de se viver essa liberdade é achar que nós não devemos corresponder à salvação de Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre, fato. Realmente nós somos salvos, não há como discutir isso. Porém, a questão é o que nós estamos fazendo com essa salvação. Qual é a correspondência nossa para com Deus daquilo que Ele nos deu de maior valor? Porque não há nada mais importante do que a salvação em Cristo. Quando a gente faz aniversário, a gente recebe presente. Quando a gente vai na casa de um aniversariante, a gente leva presente. É bom receber presente, é bom dar presente. O que nós temos dado para Cristo, na verdade, Cristo não precisa de nada. Mas o que nós temos dado para o nosso próximo, o que nós temos feito para os nossos irmãos, o que nós temos feito para a nossa igreja, para a nossa comunidade, o que nós temos feito para corresponder à salvação do nosso Senhor. A gente vê hoje, nossa igreja ela tem por volta de 160 membros, é isso? 160 membros? 260 membros. Então, nós vemos aqui na igreja faltando trabalhadores frequentemente. Nós vemos na projeção, nós vemos na transmissão, nós vemos no PIB Kids. Em todas as áreas da nossa igreja está faltando trabalhador. Por quê? Por que está faltando trabalhador? A gente tem que refletir qual é a correspondência à salvação que Cristo nos deu. Porque se a gente não estiver servindo ao nosso próximo, nós não estamos servindo nem a nós mesmos. Algo tem errado conosco.
Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Aqui eu já estou encerrando, irmãos. E a obrigação que Paulo fala aqui é uma obrigação de todo servo de Deus. Não é opcional você escolher servir a Deus, a pregar a palavra de Deus. Você não pode escolher, não é opcional. 95% dos crentes jamais ganharam uma alma para Cristo. Vocês sabiam disso? Uma pesquisa que foi levantada a respeito do evangelismo, trabalho missionário, concluiu que 95% dos crentes hoje em dia nunca ganharam uma alma para Cristo. O que está errado com a gente? O que está faltando para a gente? Entender que devemos servir uns aos outros, servir o nosso próximo. O pastor me convidou para trazer essa reflexão. Acredito que todos nós somos uma grande família, irmãos. Amém? Nós somos uma família grande. E muitas das vezes a família, o pai precisa puxar a orelha do filho e vice-versa. Então, essa reflexão hoje pode não ter sido encaixada muito bem no tema festivo nosso hoje. Mas Deus, ele me incomodou com essa palavra no coração. Eu até cogitei não falar. Não pregar, não trazer essa palavra, porque ela fere meu coração. Ela machuca também meu coração. Porque a palavra, ela vem primeiro de mim. Se tem o primeiro que está errando, que está cometendo esse erro, é eu. Isso começa de mim. Fazendo outra pesquisa a respeito do ai, esse que Paulo fala, e ai de mim, no Novo Testamento, o significado de ai, todas as vezes que nós encontramos Jesus falando, ai de vocês fariseus, todas as vezes que Jesus fala sobre o ai na Bíblia, no Novo Testamento, está sempre associado com uma advertência de julgamento, como dor, tristeza, ira, remorso, ou mesmo algum tipo de infortúnio grave, como sofrimento profundo. Aquele que eu estava compartilhando de um sofrimento grande por não ouvir a palavra, não ouvir a voz de Deus. Deus me chamou para um negócio. Eu estava me virando contra esse negócio, porque era doído falar do jeito que Deus queria que eu falasse. Eu quero chamar a atenção de vocês nesse pedacinho aqui, do ai de mim se não pregar, não anunciar o evangelho, é que talvez muito desse sofrimento aqui, muito do sofrimento que nós encontramos hoje na nossa vida, está condicionado a virar as costas para o chamado de Deus. Comigo foi assim. Muito de nós, hoje, sofremos, passando por problemas que não sabemos de onde vem tanto problema, por conta de estar virando as costas para o chamado de Deus. Deus, ele derramou ministérios, derramou dons, conforme vimos lá em 1 Coríntios, a igreja cheia de dons, de talento. Onde nós estamos usando nossos dons e nossos talentos? Com quem está sendo usado os dons e o talento? Se foi dado para a igreja. Deus, ele chamou uns para apóstolos, Deus chamou um para profeta, Deus chamou um para pastores, mestres. E nós temos isso dentro da nossa igreja. Nós temos evangelistas, pastores, mestres. Talvez você saiba dentro do coração que Deus chamou para fazer uma coisa. Mas diga assim, ai de mim se não fizer. Responda, corresponda à salvação que Cristo te deu. Busque a Deus, confirmação, porque é propósito de Deus usar a tua vida. Que a gente possa usar nossos talentos, nossos dons. Nós estamos em campanha de missões. Nós precisamos de vocacionar pessoas a esse trabalho para enviar. Nós temos o Dudu, temos Jefferson, mas eu sei que essa igreja é uma igreja missionária. Quantos trabalhos missionários foram feitos nessa igreja? Tem muita gente aí que está lá no final, lá no coração, na verdade, ardendo para fazer alguma coisa, mas está usando a sua liberdade de forma errada. Entre você oferecer a sua vida ao trabalho que Deus te chamou, o que nós fazemos? Nós passamos tempo
mais tempo secular do que dentro da própria obra de Deus. Perdemos tempo com tudo lá fora. Se tiver um show gospel, o ônibus da igreja lota. Se tiver um mutirão na igreja, não vem ninguém. Ontem o Márcio estava trabalhando, não pôde ficar aqui, os irmãos também estavam com os seus compromissos que não tinham como mudar, e eu fiquei sentado aqui sozinho perguntando para Deus, pedindo para que Deus enviasse pessoas aqui para me ajudar na ornamentação do culto de hoje. Graças a Deus a Bruna, o Silas estavam aqui, nos ajudaram. E graças a Deus nós conseguimos fazer ao menos um pouco da nossa decoração, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, irmão, é que a gente precisa se unir mais. Precisamos praticar nossa liberdade, nosso amor, também local, com a igreja local. Precisamos estar dispostos a oferecer a nossa vida a Deus. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? A gente está tão preocupado com a nossa vida lá fora, com o nosso trabalho, com o nosso colégio, com o nosso namoro, com o nosso casamento, e a gente não tem tempo mais para viver em comunhão uns com os outros. O trabalho na igreja é gratificante porque ele traz uma recompensa muito maior do que a gente imagina. Não sabe como é bom receber os irmãos lá na minha casa. Quando eu estou com alguns irmãos, é ótimo. É o melhor momento da minha vida é quando eu estou com os irmãos. É o momento que eu estou feliz, é que eu estou com os irmãos. Isso é bom, isso não pode se perder mais no nosso meio. A gente possa refletir, irmãos, sobre essa palavra. Os irmãos me perdoem. Esse é o Eduardo. Só sei fazer dessa forma. Cláudio Duarte falou que já tomou até remédio para parar de rir no púlpito. E não resolveu. Eu já tentei. Também não resolveu. Brinco com o pastor direto. Esse negócio aqui não é meu negócio para pregar, não é comigo, não. Mas Deus tem feito pela misericórdia. Eu tenho certeza que tudo que sai aqui não é por capacitação minha, não. É porque é misericórdia de Deus. É Deus que está querendo falar. Que os irmãos possam refletir sobre essa mensagem. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.